começar pontualmente às 8, também conhecido como 8h10, né? Ah, é? Então até lá a gente fica batendo papo, tá? Vai conversando. É, porque... Sabe, então vou te fazer um pedido, Carlinhos. Me conta onde é que veio esse nome, Caminho Sem Dor. Acho que o Daniel não conhece essa história, né? Cara, Conheço um pouquinho, mas vou adorar escutar ela de novo. o Caminho Sem Dor, eu vou te falar, eu estava vindo de Belo Horizonte um dia de manhã, meio de madrugada, assim, até, e eu estava pensando que, assim, da dificuldade que é o ensino da dor, o conhecimento, né, da medicina da dor pelo país, e, inclusive, falei, cara, mas, assim, a gente não vai ter profissionais, né, que não querem ser especialista em dor, que eu acho que a dor vai virar uma especialidade, mas precisa ter um conhecimento. Mas, cara, você tem que ter um projeto de divulgação gratuito da medicina da dor. Aí eu fui atinando, fui atinando. Eu tenho uma admiração pelo professor Paulo Renato, que ele fez algo que um dia eu vou fazer, que é o caminho de Santiago de Compostela. Aí eu fiz uma analogia, né, entre a mudança que isso leva e tudo. Falei, existe a trajetória do paciente, né? O paciente com dor crônica realmente ele tem uma trajetória muito sofrida. Então, o nome Caminho Sem Dor é uma homenagem, né? Uma maneira de mostrar essa trajetória que nossos pacientes com dor crônica passam e fiz uma analogia, né, com o caminho de São Tiago de Compostela, que também é um caminho de renovação, de sofrimento, de você repensar várias coisas na sua vida, de você abrir mão, né, principalmente de várias coisas que, principalmente materiais, para você se entender, né, como ser humano, como muita gente que fez relata. Aí eu fiquei vigiando. Eu gosto muito da ideia, Carlinhos, do caminho, porque só pode fazer o caminho se você estiver no caminho, né? Você Exatamente. pode ir a pé, de bicicleta ou a cavalo, mas você tem que fazer a trajetória. E essa necessidade de ser um objeto ativo dentro do Caminho de Santiago é a mesma dentro do universo da comunidade de pessoas que atendem a dor, esse atendimento multi-interdisciplinar, mas o paciente é um objeto ativo dentro do processo, ele não é passivo, do tipo, cuidem de mim. Então, essa analogia que nós fazemos com o caminho também é nesse sentido. Você tem que fazer seu caminho. E aí, Daniel, quando eu estava falando com o professor, eu fiquei procurando na Fernão Dias, que é uma porcaria, você sabe, de sinal. A hora que deu um sinalzinho, parei o carro, o professor Paulo Renato, tive uma ideia que eu tenho que te falar agora. Foi isso mesmo. E na outra semana, Você falou assim, eu tive a ideia mais maluca de todas. na outra semana a gente já tinha logomarca, já estava partindo para registro da marca, que está registrada já, o Caminho Sem Dor, e já começamos o projeto e ele já tem praticamente 1 ano e meio para 2 anos, e agora ele reverteu também, né, nessa reformulação que criou o Simpen. Ele é o nosso braço social, e eu tenho muito orgulho de falar do que a gente já fez esse ano, sabe? Eu, por exemplo, pelo Caminho Sem Dor, pelo braço social do Simpen, nós tratamos esse ano mais de 500 pacientes gratuitamente, Daniel, com medicina intervencionista da dor, somando assim doação de material de empresa, doação de hospital, doação de honorário médico, de todas as doações que são envolvidas, né, em todo esse processo. Nós doamos, né, direta ou indiretamente, quase 2 milhões de reais esse ano para tratamento e tudo isso tudo representa hoje o Caminho Sem Dor. E a próxima ação do Caminho Sem Dor vai ser lá em Ilhéus, né, professor Paulo Renato? A Isso. gente tem um projeto que chama Expedicionários da Dor, que é 2 a 5 de fevereiro. isso. Que aí vários alunos, ex-alunos, médicos de dor que se dispõem aí, a gente vai para uma cidade que tem uma demanda grande de tratamento e realiza lá 40, 50, 60 pacientes de tratamento. Então, esse é o Caminho Sem Dor, é isso.
né? E tudo gratuito. Conceitualmente, todas as ações do Caminho Sem Dor são gratuitas. Vocês estão de parabéns, eu sou um fã do Caminho Sem Dor, talvez desse 1 ano e meio. O Carlos sabe que vem acompanhando isso desde do início aí, porque realmente vejo esse brilhantismo quadruplicado, não só pela ação social, mas pela oportunidade de trazer uma medicina biológica humana, que eu julgo com a nossa vaidade e tendência também, né? Que é a saúde, que é a saída do sistema de saúde público, inclusive, né? Então, hoje, acho que a oportunidade de depois olhar para trás e fazer a conta, porque eu tenho certeza que o quanto você gastou, tirando o inestimável trabalho de vocês, que são referências e que os custos, talvez, a maior doação é a boa vontade e a sua dedicação, Carlos, e faço minha reverência aí a esse ato social, sem dúvida, mas acho que maior ainda será o dia que olhar para trás e ver que o quanto você investiu e gastou, comparando com o quanto o sistema de saúde público investe em dores musculoesqueléticas, em dores crônicas, é um case de sucesso, com certeza, e deveria ser motivo de estudo socioeconômico social aí da medicina social para realmente viabilizar para o Sistema Único de Saúde uma decência de tratamento da dor. Né? Que eu acho que vai começar pelo princípio de considerar, analisar, qualificar a dor para assim bem tratá-la, até chegando nas oportunidades de terapias regenerativas aí de altíssimo padrão e modernidade. Né? Parabéns, viu? Vocês estão de parabéns e faço muito orgulho de ser fã de vocês e estar por perto. Isso aí. Obrigado, Daniel. Vamos Pessoal, lá, Carlinhos. Estamos na nossa hora? Pessoal, o senhor sabe que quem tem toque sofre, né? Assim, um pouquinho. Agora pode começar, 8h10. 8h10. Deixa eu Pessoal, tirar. muito obrigado. Bem-vindos a mais um evento do Caminho Sem Dor. São pontualmente 8h10. Hoje nós vamos comemorar, nós vamos trazer o tema, nós vamos falar a respeito de alvos ortopédicos, das dores das grandes articulações, ombro, joelho, quadril, coluna, que é o nosso tema para o nosso próximo curso, que está estreando no Rio de Janeiro, agora em 2023, que é o Ortodor. Eu vou contar para vocês de onde veio essa ideia, de onde veio essa história, assim como eu pedi para o Carlos contar de onde veio a ideia do Caminho Sem Dor, né, do nome Caminho Sem Dor, fazendo uma analogia entre o Caminho de Santiago de Compostela e a saga do tratamento da dor, né, ao longo desse ano 2021, né, Carlinhos, que começou o Caminho Sem Dor, se eu não me engano. Foi no O final de Ortodor começa em 2023. Ele começa em 2023, porque durante logo depois da pandemia, imediatamente na pandemia, melhor dizendo, 2020, o nosso maior curso, que a gente carinhosamente chama de cursão, que é o curso que deu início a todo o nosso projeto, que é o curso de Medicina Intervencionista Guiada por Radioscopia, que é sediado em Campinas e sempre foi presencial. Em 2020 se viu, assim que começou o curso, fevereiro, março, pandemia. E aí foi aquela sensação de o mundo acabou, o que vamos fazer, como é que vai ser daqui para frente, nós estamos preparados para uma pandemia, o mundo fechando, e nós fomos levando o curso, nós digitalizamos o curso parcialmente, ele passou a ser transmitido online. O aluno que podia viajar, viajava presencial, com um afastamento adequado. O aluno que não podia viajar, assistia online. Criamos uma plataforma didático-pedagógico, ou seja, nós reconstruímos o curso durante a pandemia como se você tivesse uma pane no carro e o carro em movimento. E uma das coisas que aconteceu foi também o nosso Cadáver Lab passar a ser construído no Brasil. O nosso Cadáver Lab do curso sempre foi feito fora do Brasil, especialmente na Hungria, em Budapeste, e nós passamos a fazer o nosso Cadáver Lab primariamente no IRCAD, aqui no Rio de Janeiro, depois lá na Suprema, no Instituto CRISP, em Juiz de Fora, e assim por diante. O que aconteceu também durante a pandemia é que, a partir dessa turma de 2020, nós começamos a ter a presença do ortopedista num número mais expressivo. 2020, 2021 e 2022, esse curso, o cursão, ele tem 60% de médicos ortopedistas.
E esses médicos ortopedistas demandavam um aprofundamento dentro do trabalho da medicina da dor em relação aos ortopédicos. Desta demanda nasceu o Ortodor, que é o tema da nossa falação de hoje. Eu coordeno o curso junto com o professor Carlos Marcelo de Barros, que vai ser aqui no Rio, será um curso presencial também com grande conteúdo em EAD, ou seja, ele é de fato um curso híbrido, e ele vai ser um curso hands-on, um curso muito prático, um curso com cadáver lab em todos os módulos, são apenas 5 módulos, ombro, joelho, quadril, e 2 módulos de coluna, de fevereiro a junho, o primeiro curso e o segundo curso de agosto a dezembro. Eu vou dar a palavra ao professor Carlos Marcelo para falar um pouquinho sobre isso, e depois queria ouvir também a visão do ortopedista, do nosso professor convidado do curso Ortodor, o professor Daniel Oxman. Carlinhos, está contigo. Obrigado, professor Paulo. Obrigado a quem está assistindo. O Caminho Sem Dor é uma coisa que nasceu dentro do nosso coração, está dentro do coração e da mente de todos dentro do SIMPEM e contamina os alunos que passaram pela gente. Tanto que o próximo evento Expedicionários, que vai ser lá em Ilhéus, uma quantidade enorme de ex-alunos estarão lá participando, tratando os pacientes. Eu acho que a maior virada que a dor teve ultimamente foi a entrada, graças a Deus, da ortopedia dentro do mundo da dor. Então, está surgindo uma nova geração de médicos que abordam os pacientes de outra maneira e com um interesse cada vez maior, né? Mas esse interesse vem de uma demanda que ela existe porque o paciente ele está mais exigente. O paciente não aceita mais não ter a dor dele tratada. O paciente ele sofre com isso. E esse paciente ele sempre existiu, ele não era tratado adequadamente. Mas, Carlos, são muitos pacientes. Olha, quando você pensa em doenças, né, em doenças ossomusculares, principalmente nas grandes articulações, quando você pensa no meio de vida moderno hoje, né, de dietas inadequadas, processo inflamatório crônico, todo o processo de osteoartrite que a gente tem, quando você pensa na quantidade de pacientes que têm sobrepeso, né, lembrando aí que pelo menos 50% dos pacientes com sobrepeso importante têm dor crônica neste momento, né? E uma grande maioria vai ter osteoartrite de joelho, osteoartrite quadril, principalmente. E quando você pensa também no envelhecimento da população, né? Então, nós temos uma população que cada vez mais idosa, uma população cada vez mais obesa, e essa população vai ter o quê? Dores articulares. Então, a demanda de médicos habilitados para o tratamento adequado desse tipo de paciente, ela é infinita. Porque se você colocar numa perspectiva de longo prazo, se o Brasil tem 215, né, milhões de habitantes, talvez só não vai ser nossos pacientes aqueles pacientes que não atingiram idade para não ser. Né? Porque as doenças ossomusculares estão... E hoje os tratamentos evoluíram de maneira absurda. Então, você tem desde apenas concepções claras de dieta, principalmente dietas anti-inflamatórias, mudança de estilo de vida, as terapias regenerativas, que você tem aí importantes opções, cada vez com mais evidência, apesar da barreira ainda que a gente enfrenta legal no Brasil, mas a gente espera que isso seja vencido rapidamente. Você tem as viscosuplementações, você tem novidades aí, cada vez chegando, e na ponta final, você ainda tem a denervação. Hoje a gente consegue fazer denervação praticamente de todas as grandes articulações. Você consegue denervar ombro, você consegue denervar coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, sacroiliaca, quadril, joelho, né, que são os grandes temas deste curso que nós estamos lançando no Rio de Janeiro. Isso por ter o objetivo de atender a demanda do profissional que atende paciente com doenças musculoesqueléticas. Principalmente, evidentemente, o médico ortopedista. Porque ele vai ficar habilitado a tratar a dor, a diagnosticar e tratar a dor dessas principais articulações. E, com certeza, tem muitos ortopedistas aqui dentro dessa aula. Se você fizer uma recapitulação, né, de 100 pacientes que você atende,
Quantos chegam lá por dor no ombro, na coluna, no joelho, no quadril, na sacroiliaca? Né? Acho que é mais fácil contar os que não chegam, né? Porque acho que praticamente todos os pacientes chegam com patologias. E nós temos aí opções, principalmente de métodos de imagem, procedimentos guiados por ultrassom, procedimentos guiados por radioscopia e um novo mundo que está vindo. E é o mundo que o paciente vai nos cobrar. Né? E nós temos que estar preparados para isso. Doutor Daniel, a palavra é sua. Eu vou querer ouvir do Daniel, não uma visão técnica, né? Que o Carlos passou muito bem aí, várias opções que a gente tem para tratamento. Mas eu queria ouvir do Daniel, e também queria dar a palavra depois ao Joelito, um minutinho para você, Joelito, e para Daniel, para falar uma coisa muito específica. O que aconteceu com a ortopedia do passado e qual é a ortopedia do futuro? Daniel, abre seu microfone. Não estamos te ouvindo, não. Eu acho que eu tenho que pedir para ele abrir aqui. Deixa eu achar ele aqui. Obrigado, Carlinhos. Bom, eu acho que... Me desculpa, professor Joelinton, eu daria a palavra para ele se não atrasar essa brincadeira, que meu parceiro também. Dentro da opinião ortopédica, eu não vou fugir da raiz ortopédica, não, e dizer que eu acho que, na verdade, a expectativa de vocês é tirar o ortopedista velho da velha guarda do caminho dos pacientes, porque realmente eu assumo como nós somos de uma tradicional especialidade muito ampla, é uma cadeira básica de ciência musculoesquelética, então acho que existem todos os tipos de ortopedistas, assim como cirurgiões gerais e clínica, e aí abre-se um leque. Quantos de nós não sabemos nada sobre amputações e próteses, ou o que é especialista em quadril não é em joelho? Então eu acho que esse conceito da dor ele vem a corrigir aquela velha origem do ortopedista como a arte de corrigir deformidades, né? Então, l'orthopédie, né, o livro do Nicolas Andri, da França, daquela época, ele trazia a arte da correção de deformidades, que eu acho que todo ortopedista se orgulha muito de tratar uma escoliose, de corrigir o crescimento de uma criança, ou mesmo uma fratura, que a traumatologia vem com uma força gigantesca. Mas eu acho que o médico precisa de, hoje, um conceito muito mais multimodal, né? Acho que a gente não tem mais nem condições de atender uma patologia complexa como a patologia da dor com fatores multimodais pela origem do sintoma, né? Então, eu acho que cai muito bem na carreira de qualquer ortopedista esse frescor, essa atualização do tratamento da dor, tanto de forma conservadora como intervencionista. Então, eu acho que a ortopedia sempre foi também uma carreira, apesar da base dela, deformidade, sempre também foi cercada de atualizações com ultra especialistas, e é tão ampla que a gente consagra aqueles nossos mestres na hora que ele realmente chega a ser especialista da lesão, do joelho, do menisco. Então, eu acho que hoje a dor ela vem como uma nova visão do médico, que eu julgo que talvez até seja mais preparado para as patologias atuais, sem desmerecer a prótese como a cirurgia do século, uma reparação de uma fratura de forma biológica é uma arte maravilhosa de corrigir sequelas e problemas que são graves. Então, eu acho que a ortopedia tem uma raiz maravilhosa de correção de deformidades e da traumatologia, mas a regenerativa e o tratamento da dor vem muito bem a calhar dentro do tratamento das lesões musculoesqueléticas como armas valiosíssimas para não agirmos como agressores do sistema biológico, que eu acho que durante muito tempo a farmacologia, as medicações e as cirurgias mal indicadas ou hiperindicadas também foram parte do nosso insucesso ou da não consagração da ortopedia como realmente um médico reparador. Bacana. Joelinton, qual é a tua visão da ortopedia atual? Daniel fez aí uma lembrança muito importante, que a cirurgia sempre vai continuar existindo, né? E o tratamento ortopédico tradicional, a traumatologia não mudou, mas o tratamento intervencionista, a medicina regenerativa e as opções daquele buraco, naquele gap, aquele intervalo que existe entre o tratamento clássico medicamentoso e a reabilitação
e depois um salto longo para uma cirurgia, existe um buracão aí no meio, né? Esse buracão é o que o nosso paciente almeja. Eu vejo dessa forma, eu vejo pacientes demandando esse tipo de procedimento. O que você acha disso? Boa noite, Paulo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Daniel. Um prazer estar com vocês e a todos aqui. Bom, o que na realidade aconteceu nos últimos anos, né, foi o conhecimento. Passamos a ter conhecimento de outras situações que nós, ortopedistas, lá atrás não tínhamos essa visão. Ah, enquanto nos formamos ortopedistas da maneira clássica da ortopedia, a gente corrigia a parte biomecânica. Tem uma lesão, tem uma deformidade, vamos lá corrigir essa deformidade. Não tínhamos até então um conhecimento da artrose, para nós era só um desgaste da articulação, era um problema da cartilagem. Hoje não, hoje nós sabemos que além do problema da cartilagem, tem um problema do osso subcondral, tem um problema metabólico envolvido, tem o problema da dor neuropática envolvido nessa situação. Então, o conhecimento nos últimos anos, ele foi muito, muito, muito e cada vez mais expandido. É o que eu falo, nós descobrimos que nós éramos ignorantes nessas situações e com o passo que a gente deu de conhecimento, a gente passou a ver que para tratar uma lesão ortopédica, de artrose, de desgaste, ou mesmo uma fratura, como foi colocado, existem outros meios, né? Existe o tratamento da inflamação, existe o tratamento da parte biomecânica, existe o tratamento da parte osteometabólica, e isso, nos últimos anos, ajudou a desenvolver através da medicina regenerativa. A medicina regenerativa, seja através dos biofísicos ou dos biológicos, ela traz para nós soluções que é nesse gap que você colocou. A cirurgia, ela nunca vai deixar de existir. O caso cirúrgico, ele faz sempre ocorrer, mas até chegar no caso cirúrgico, nessa situação, podemos fazer uma variáveis de coisas, várias situações, pode melhorar o nosso paciente. Então, o que mudou nos últimos anos? Foi o conhecimento. Agregamos conhecimento ao que a gente já sabia. E esse agregar de conhecimentos nos trouxe novas soluções. É assim que eu vejo. E como é que você vê o ensinamento, né? Nos centros de treinamento da SBOT, nos centros de formação em residência médica em traumatortopedia, vocês veem isso acontecendo? O que você acha, Daniel? Você vê essa visão? O ortopedista está receptivo a esse conhecimento? Acho que muito, né? Receptivo principalmente, talvez pela própria fundamentação das sociedades, né? Existe um tempo burocrático, né? Para as coisas virem à tona e participar da formação médica. Eu acho que assim, eu tenho as duas opiniões. Acho que a formação médica ainda está muito atrasada, mas, ao mesmo tempo, as novas faculdades que a gente tanto temia e as faculdades particulares que vêm aí renovando algumas situações que as universidades públicas não conseguem, talvez com motivos estruturais e financeiros. Então, eu me questiono se talvez essas tecnologias e esse conhecimento já não está mais acessível, tão mais acessível nas clássicas universidades, ou talvez nesses cursos hoje, não só de novas universidades, mas também nos cursos de pós-graduação, de formação complementar. Então, eu acho que a SBOT está realmente se movimentando e sempre muito atuante, é uma sociedade que eu muito me orgulho de participar. Eu acho que tem membros de todas as categorias possíveis do conservadorismo necessário para não perder a tônica realmente da tradição da especialidade, mas, ao mesmo tempo, o papel do professor Monres, do professor Túlio, na ultrassonografia musculoesquelética, há de ser enaltecido e louvado, e a gente está muito grato a cada congresso, as salas de intervenção regenerativa, dor e imagem musculoesquelética tem sido o destaque dos congressos, né? Então... Inclusive, nesse último CEBOT, né, Daniel? Então, eu não tive oportunidade, no mesmo dia eu estava dando aula. As salas de regenerativa estavam lotadas, tem gente lá de fora. Nas salas de dor, eu vi vários eventos de dor. O Joelson foi palestrante também no CAB-Dor, no congresso do Comitê de Dor das SBOT, agora em Brasília, e as salas estavam lotadas, né? A sala de lá estava muito, muito requisitada. E no Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, lá com o Kobayashi, com o Tsai, né? Com o Barra, com o Liu, esse grupo incrível do Comitê de Dor das SBOT, estão fazendo um trabalho incrível num prazo muito curtinho, de 4 anos, né? Então, eu concordo 100% com o que você falou, Daniel, em relação à receptividade. A SBOT é receptiva
a essa subespecialidade, tratamento da dor, é um dos comitês de dor da SBOT hoje, está na prova do TEOT com questões, então eu vejo isso de uma forma muito clara, o ortopedista caminhando nesse sentido. E Carlos, o só que mais um você acha adendo. que pode ser, dentro da formação médica, do médico de dor, uma visão mais ortopédica desse segmento? A dor é um espaço enorme, né? É a medicina como um todo. A dor é o descritivo mais comum na primeira consulta médica, especialmente dentro da ortopedia. Então, o que um grupo como a Faculdade se empenha, que faz um trabalho focado no tratamento da dor, pensa como método, pensa como a maneira de lidar com o treinamento, com o aperfeiçoamento daqueles médicos que querem se atualizar, fazer melhor, fazer diferente o controle analgésico desse paciente? Bom, a Faculdade de Desempenho hoje, ela tem uma visão clara de atender a demanda do médico. Então, nós temos, não só na ortopedia, mas em todas as especialidades que procuram um aumento de conhecimento dentro da medicina da dor, dois tipos de profissionais. Nós temos o profissional que ele não quer deixar a especialidade dele, mas ele quer aumentar as possibilidades terapêuticas dentro da especialidade dele. Seja o neurocirurgião, seja o ortopedista, seja o anestesiologista, ele quer ser um médico melhor. Que eu posso falar para vocês que é a maioria. E são esses profissionais que procuram cursos específicos, mais focados à necessidade real dele. Foi pensando nisso que o Simpen criou o Ortodor. Muito na fala de um dos colegas de vocês, falou assim, eu como ortopedista, nunca vou fazer um trigêmeo na minha vida. Então, a formação ela tem que ir de encontro à necessidade e à vontade do profissional. Mas existe também, não é a maioria, mas existe aqueles profissionais que querem realmente encarar a medicina da dor como uma nova proposta de vida e de especialidade. Então, para esses, existem outros tipos de curso, outros tipos de processo de aprendizagem. Então, um dos objetivos básicos, né, e mais fortes dentro da Faculdade de Desempenho é nós atendermos, né, a realidade do aluno, a realidade do profissional médico e o que ele quer para ele naquele momento da carreira dele. Não, posso dar o meu exemplo. Quando eu comecei na medicina da dor, eu não imaginava que eu ia abandonar a anestesiologia. Né? Então, é muito difícil para o profissional, né? Muito difícil para o profissional que, quando você escolhe uma especialidade, você faz uma residência médica e você atua nessa especialidade, aquilo passa a ser parte da sua vida, né? Se eu chegar, por exemplo, para o Joelto, nosso amigo Joelto, aqui, e falar para o Joelto, você vai deixar de ser ortopedista, você vai tirar o teote do teu carimbo. Cara, isso é igual arrancar um braço, arrancar uma perna, uma coisa assim. É um sofrimento, para mim foi um sofrimento perceber que eu estava deixando de ser anestesista, porque é algo que faz parte da sua vida. Então, uma das principais ações do Simpen nisso é atender a demanda do médico naquele momento da carreira dele. E muitos querem melhorar a atuação dele como profissional bom que ele já é. Entendeu? Então, se ele tinha a formação basicamente só para fazer cirurgia, agora ele vai entender que ele tem outros tratamentos que ele pode oferecer aos pacientes dele. E eu queria aproveitar, professor Paulo Renato, se o senhor me permite, nós temos aí grandes amigos e grandes parceiros que o Simpen teve a honra de ter como alunos. Temos dois aqui. Temos o professor Massaneiro, que desligou a câmera, não sei se ele está presente agora, e temos aí o professor Eduardo Ford. E o professor Eduardo Ford também, que para nós é um exemplo, né? A gente tem muito orgulho de ter tido os dois, o professor Massaneiro voltou aí também, muito orgulho de ter tido os dois como alunos, né? De mostrar o depoimento deles, né? E o Joel levantou a mão também para depois complementar. O que levou eles a procurar a dor e o que eles entenderam disso depois que eles conheceram esse mundo que surgiu aqui para nós. Primeiro o professor Eduardo Forne, depois o professor Joelita, depois o professor Massaneiro.
Sem som. Não, agora Se tá bom. liberar... Ah, liberou? Peraí. Liberado. Então, tá, boa noite a todos. Boa noite a dois grandes amigos aí, o Paulo, o Marcelo. Bem-vindo aí, Fon. Oi? Bem-vindo aí. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Eu estou recuperando de uma cirurgia, estou bem, estou tranquilo e dá para conversar bastante. Fiquei muito, assim, muito bacana, achei muito bacana esse bate-papo, né? A pergunta do Marcelo foi o que me fez eu pensar em dor aos 70 anos de idade, né? Seria mais ou menos isso. Bom, o que me foi é o seguinte, me faltava alguma coisa para completar a minha ortopedia. Eu cansei de decorar tabelas, classificações em condutas cirúrgicas. Comecei com 1979, com trauma, fiz fellow na Suíça, depois eu passei para quadril, fiz fellow na Inglaterra, em Wigan, professor Charlie, perdão. Depois eu fiz joelho nos Estados Unidos, aí eu fiz fixador externo. Eu queria virar fixador externo. Pronto. Fui para a Itália, fiquei na Itália, dali fui para a Rússia, virei um cirurgião de fixador externo. Hoje até o pé torto com fixador externo, tipo Lizaro. De repente, cansei assim de só ser meio manual. Me faltava alguma coisa na minha vida, precisava estudar alguma coisa. Tive contato com um grande professor, tá? Que me introduziu no estudo da dor, o professor Manuel, lá na USP, onde eu fiquei 18 anos, e criei um ambulatório de dor pós-laminectomia. E daí, depois de vários anos, mais de 20 anos fazendo a parte de dor clínica, eu via que tinha paciente que precisava de algumas coisas, não adiantava fazer só a parte clínica, né? Mesmo interdisciplinar, tentava de tudo, e o paciente com dor, né? Eu sempre atendi pós-laminectomia. E a sacroiliaca, caramba, era o meu problema. Até que um dia tomei coragem, enfiei uma agulha lá e injetei um anestésico, o cara melhorou. Falei, vixe. Né? Aí falei, bom, agora preciso me formar nisso. Tive uma entrevista com o doutor Paulo. Falei, Paulo, será que eu consigo aprender aí, fazer alguma coisa de intervenção aos 70 anos? Ele me enganou, né? Falei, lógico que você consegue, Ford. Bom, fui na conversa dele e fui fazer o curso. Né? Então, foi tão importante esse contato com o Simpen, que hoje nós estamos criando, dentro do Comitê de Dor da SBOT, cursos de imersão em intervenção. Aliás, eu vou passar para todos aí os primeiros 2 cursos. A SBOT está tomando várias atitudes, inclusive a SBOT está criando um cadáver lebre em videoartroscopia de joelho, né, reparação de joelho. Nós estamos aproveitando esse curso e criando um curso nosso de intervenção em dor em joelho, né, um dia anterior a este curso da SBOT, em sociedade com a SBOT. Tá? Então, enfim, mudou a minha vida. Não sei, aos 70 anos vou virar um cirurgião intervencionista, não sei se tenho essa capacidade, mas que eu vou virar um ortopedista intervencionista, não tenho dúvida. Tá? Obrigado a todos, desculpa ter prolongado muito aí. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Darfur. Agora o professor Joelito. Tem que ligar o som, Joelito, eu já permiti aqui. Primeiro, quero comentar o Forli. Ele sabe a estima e a admiração que eu tenho por ele, né, Forli? Você é um cara que nos entusiasma muito. Prazer em vê-lo aqui, irmão. Melhoras aí. Eu queria completar, aliás, o que o Daniel falou anteriormente em relação aos avanços dessa ortopedia dentro das sociedades, não somente da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, da qual nós fazemos parte. Agora, em outubro passado, ocorreu o Congresso Brasileiro de Laser, e que era dominado principalmente pela dermatologia, cirurgia plástica e vascular. Eu e Daniel tivemos o prazer, pela primeira vez num congresso de cirurgia de laser, a falarmos 1 hora sobre ortopedia e uso do laser de baixa e de alta intensidade na ortopedia. Se não me engano, foi o 28º congresso e nós tivemos a oportunidade de 1 hora falarmos lá numa mesa de ortopedia. Então, assim, essa nova ortopedia vem entrando forte em todas as sociedades. Tivemos também o prazer de falar no Congresso Brasileiro de Fisiatria, sobre laser, sobre medicina regenerativa. Então, a medicina regenerativa, a ortopedia, vem avançando não somente na SBOT, mas em outras áreas, em outras situações.
E isso é muito significativo para a gente, Carlos. É muito bom, Paulo, ver uma nova mentalidade surgindo nessas as pessoas mais novas, nesses ortopedistas mais novos, né? Coisas que a gente brigou lá atrás, 15, 16 anos atrás, e que hoje a gente começa a colher os frutos dessa ortopedia, da ortopedia regenerativa, da ortopedia menos invasiva, da ortopedia que sabe tratar dor, que antigamente a gente não sabia tratar dor. A gente passava anti-inflamatório, passava medicações, e assim mesmo é muito restrito. A gente colocava a dor como se fosse uma coisa normal no pós-operatório. E hoje a gente sabe, os conceitos mudaram. Então, assim, isso que a Simpen faz hoje, de divulgar esse conhecimento, de divulgar o tratamento de dor, divulgar que existem outras situações entre um tratamento fisioterápico, um tratamento cirúrgico, o tratamento da dor, porque às vezes o paciente só quer tratar a dor dele, ele não tem condições de cirúrgica, mesmo tendo indicação cirúrgica, ou por motivos particulares não quer operar. Então, a gente precisa oferecer oportunidades para levar um tratamento digno para o paciente e aliviar a dor dele. É assim que eu vejo. Agora o professor Massaneiro, eu liberei o som aqui, professor Massaneiro. Só clicar aí que ele libera. Isso. Opa, tem que clicar de novo. Deu agora? Agora deu. Deu? Então tá, beleza. Bom, uma vez mais, obrigado aí pelo convite aí, pela participação de vocês me convidando diretamente aí, mais a você e ao Paulo, né, que são meus velhos professores aí. Sou da turma de 2019, não, sou de 2020, mas fui apresentado basicamente ao cursão em 2019, que vocês fizeram um curso de final de semana, intervenção para a ortopedia. E eu fui a esse curso em Campinas e confesso que eu saí de lá com a cabeça meio virada. Eu já vinha olhando com outros olhos a dor. E confesso que aquilo ali me motivou demais. Sempre tive a vida inteira envolvida, muito afunilado em relação à coluna vertebral. Cheguei num nível bacana, fui presidente da Sociedade Brasileira de Coluna Vertebral. Eu sempre via que alguns resultados eu não entendia exatamente se era sob indicação, se era má técnica cirúrgica, mas os resultados nem sempre me agradavam. E muitas vezes, como eu sou mais ou menos final de linha, vinha a mim determinados procedimentos cirúrgicos que eu achava loucura, que não tinha nenhuma indicação. Isso me motivou muito a pensar mais em dor, a um tratamento inicialmente clínico, e aí quando eu vi a intervenção, em 2019, realmente aquilo ali foi o que eu precisava para fazer o cursão, e confesso que a minha vida aí parou, né? Hoje nós temos um Needle Day aqui, praticamente. Os colegas que fazem degenerativa me pedem para mim fazer o bloqueio antes, como um teste terapêutico, e eles estão começando a ficar bravos comigo, porque o número de cirurgias deles diminuiu radicalmente, pelos resultados dos bloqueios, pelos resultados das condutas. Então, isso me agrada muito. Eu sou tremendamente incentivador. Também já estou com uma faixa etária, estou com 66, mas ainda acho que tenho muita lenha para queimar e procuro me atualizar, procurei estudar, fiz a prova do FIP, fui aprovado, então tudo isso serve como uma motivação muito grande, e ter vocês aí à frente disso aí, o pessoal todo do Simpen, já tive a oportunidade de participar do Brasileiro lá em Campinas, e estamos juntos, sabe? Eu acho extremamente gratificante. Muito obrigado aí, Paulo e o Carlos, por me poder dar para que eu possa dar essa minha opinião simples aí, mas é dessa maneira que eu vejo. Tá bom, meus amigos? Obrigado, professor. Para ativar acesso. Vai. Tiago Carvalho, você está com o microfone aberto, mas você está sem câmera. Eu não estou conseguindo, professor, mas eu acho que eu conheço bastante gente aí. O pessoal conhece, Guarneiro não, Daniel, colega de trabalho, vocês que foram meus professores, o Wellington, que a gente se encontrou no congresso de DOA em Campinas, conversamos bastante no pós-congresso, e assim, eu como filho de ortopedista, raiz, muito amigo de Massaneiro, meu pai Roberto Pinto, Massaneiro sabe quem que é,
Inclusive, hoje ele fez a primeira retirada de BMA dele. Eu tirei até uma foto, fiz um filme de meu pai aspirando um BMA. Lana até brincou comigo, porque eu venho nessa luta aí com ele já há mais de 3, 4 anos aí que eu venho também numa mudança assim radical no meu dia a dia, nos meus atendimentos e na minha maneira, né, de enxergar a ortopedia, como o Wellington falou muito bem, como o Daniel falou muito bem, e observando isso aos redores, né? Hoje em dia eu atuo em 2 capitais, eu atuo aqui em São Paulo, mas vou muito para Salvador também. E Salvador, de uma hora para outra também, deu um boom nessa área de dor assim impressionante, né? Não só pela questão financeira, mas pela questão médica mesmo, né? Pela questão de você ser realmente, dentro da ortopedia, menos invasivo e ter resultados melhores, que isso que o maçaneiro falou, realmente são situações que você, às vezes, vê o paciente que operou a coluna 3, 4 vezes, 5 vezes, né? E você danificou muita coisa ali, às vezes você faria um bloqueio, uma radiofrequência, e o paciente melhora. E realmente isso na residência, eu nunca nem imaginava que isso existia, nem nos centros cirúrgicos, né? Se você hoje entrar no centro cirúrgico, eu nunca tinha visto denervação, bloqueio na minha vida nos quadros cirúrgicos, né? Meu pai, quando chegou em Salvador, começou a fazer, também disse que nunca tinha visto isso em 45 anos de profissão, né? Então, realmente, vocês trouxeram aí esse respeito que o Daniel falou por vocês, Paulo, você, Fabrício, o Lana e o Carlos complementando esse time aí, realmente de tirar o chapéu em todos os sentidos. E realmente não existe um charlatanismo nisso, né? Eu vejo nos meus resultados, há mais de 4, 5 anos que eu já venho fazendo isso daí, que realmente os resultados são significativos, né? Então, como o próprio Lana diz, hoje em dia você já tem uma série de artigos, você tem a própria a realidade diária de que a dor realmente ela tem um significado muito importante, né? Você pega um paciente jovem com uma hérnia de disco cervical, né? Se você fizer os procedimentos corretamente, com técnica, que também tem muita coisa aí que está sendo feita sem técnica, mas se você fizer corretamente um bloqueio e fizer uma radiofrequência pulsada numa raiz, eu já tirei vários pacientes de cirurgia fazendo esses procedimentos, né? Você pega pacientes com uma hérnia, um abaulamento, que a medicação, a físio não melhora, você às vezes faz um bloqueio, passa um catéter, faz uma radiofrequência e realmente os resultados são muito significativos, né? Então, assim, é uma área que na minha prática mesmo, eu olho sempre minhas planilhas de cirurgia, de 10, 12, 13 procedimentos mês, tem 1 ou 2 cirurgias, né? Realmente cirurgicamente, de eu ter que fazer uma artrodese, uma descompressão. Veio também a questão da endoscopia, né? Que realmente foi um boom para a gente da coluna, foi um boom para a gente da parte cirúrgica de coluna, que realmente hoje, até uma estenose de canal, você trata ela por videoendoscopia, né? Que isso aí é um avanço inacreditável, porque antigamente você teria que fazer uma laminectomia, você teria que abrir, hoje você faz um over the top, descomprime todo o canal, o paciente vai para casa, né? E dentro do mundo da videoendoscopia, o pessoal está usando BMA no disco, né? Então, o pessoal também já está associando muito a dor na nossa prática clínica, né? Então, eu acho que é uma coisa que é, assim, estrondosa, o bom que vocês trouxeram disso, vocês realmente têm que ser a referência, mas falando da questão do resultado, do significado, eu acho que isso que é importante, né? Eu acho que a importância é o significado de que isso não é um charlatanismo, né? Você vê as aulas do Lana, ele até hoje tenta se defender, eu falo, está se defendendo do quê? Você não tem mais que se defender de nada, você não tem mais que falar disso, é uma realidade nua e crua, né? Os biológicos, a parte dos ácidos hialurônicos. Ontem eu assisti uma aula com meu pai da matriz biológica, fantástico, você faz no joelho, os pacientes, não é paliativo, chega a ser um tratamento realmente, uma melhora da função, uma melhora da dor, os pacientes ficam muito satisfeitos, né? Os pacientes gostam muito, realmente
é o minimamente invasivo? É isso, né? Então, eu acho que o mais importante disso tudo da dor, gente, é a questão do significado, né? A questão de menos uso de corticoide, menos uso de anti-inflamatório. Eu não uso mais anti-inflamatório, você entendeu? Eu não uso quase mais nada de corticoide, né? E eu, antigamente, eu tinha o prazer de fazer uma receita de anti-inflamatório para o paciente, achando que eu estava ali com o meu carimbinho, que eu estava fazendo uma boa ação para o paciente, né? E a gente, hoje em dia, eu acho difícil de terminar esse casamento. Eu acho que é eterno isso daí. Realmente não vejo algo além disso, a não ser que entre aí o PRP para a gente usar com mais facilidade, uma ozonioterapia que ainda não é, né, autorizada em hospitais, essas coisas assim que já estão no nossos dia a dia, mas que ainda não são regularizadas, né? Ainda tem uma dificuldade, por exemplo, muito grande com o BMA, você tem que comprar cânula para levar para o centro cirúrgico, né? Eu cheguei a conversar com a minha instrumentadora, que eu falei, olha, não dá mais para ficar te pegando cânula para levar para o centro cirúrgico, porque eu ainda atuo em hospital, eu sou médico da Rede Dó, né? Eu tenho meu consultório, eu tenho minha clínica, eu faço procedimentos ambulatoriais na clínica, mas eu tenho muitos pacientes de hospitais e o hospital ainda não entende isso. O convênio não entende que ele vai ter que pagar uma cânula de biópsia óssea para tirar um BMA para aplicar numa faceta, né? Para fazer uma matriz biológica, né? Tiago, eu acho que É. você fez um apontamento agora que foi muito importante, quando você falou da sua clínica, do consultório, do hospital. E eu vou fazer aqui um convite a todos que estão na sala. Fiquem até o final. Nós vamos ter uma surpresa incrível no final do nosso encontro aqui em relação ao nosso curso Ortodor. Então, fiquem até o final. Aproveitando essa fala do Tiago, muito obrigado, que foi um gancho muito bom que você nos deu. Existem, então, dois caminhos, né, na intervenção, no tratamento da dor. O Tiago falou muito bem a respeito da clínica e do consultório e falou também dos procedimentos hospitalares. Queria dar uma oportunidade para ouvir o doutor Fábio Costa. O doutor Fábio Costa, meu amigo, lá de Salvador. Fábio Costa é um ortopedista que mudou a vida dele. Se vocês não conhecem, existe um encontro mensal que eu faço chamado Paulo Renato Convida. Dos primeiros Paulo Renato Convida que eu fiz, uma live no Instagram, foi com o Fábio Costa, e o tema era, cara, como você mudou a tua vida? E o Fábio Costa e eu falamos a respeito do que mudou a minha vida. Carlos Marcelo falou do início como é que mudou a vida dele na anestesiologia, e o Fábio falou, eu falei também nesta live da minha própria vida, e o Fábio falou da ortopedia. Fábio, qual é a ortopedia que você faz? Qual é o teu recado que dá? Porque o que você faz é o que nós vamos ensinar no Ortodor. Diga, Paulinho, maravilha falar com vocês, vendo um monte de amigos aqui, pessoas que eu admiro demais. Paulo Renato, falei assim, mas Paulo Renato foi meu professor também, eu sou pós-graduado dele, eu fiz pós-graduação em dor. E assim, a ortopedia que eu faço é a ortopedia que eu chamo de ortopedia biológica. É uma ortopedia na qual eu tento entender desde o início da doença do meu paciente. Eu fui, nos anos, eu tenho 24 anos de formado, e nos meus anos de formatura, eu fui me preparando para esse momento que eu vivo. Eu tenho 7 pós-graduações, fiz nutrologia, fiz regenerativa com o grande mestre Lana. Então, assim, medicina do esporte, que é uma área de atuação. E eu entendo que hoje, para poder eu conseguir tratar o meu paciente de forma mais completa, eu preciso ter essa gama de habilidades, que é você, na medicina regenerativa, gosta-se muito de usar o termo o preparo do solo, né? Eu falo, não é só o preparo do solo, o entendimento da doença de base, daquilo que está levando às alterações metabólicas do paciente é muito importante. Então, você corrigir os efeitos metabólicos, os defeitos metabólicos, é isso que vai fazer com que você consiga fazer uma aplicação, um procedimento que seja mais efetivo, mais duradouro e eficiente. Então, hoje eu faço essa medicina, Paulinho, a medicina ligada a muita nutrologia, a medicina do esporte e os procedimentos guiados. Dentro da própria clínica, Fábio, você tem procedimento hospitalar? Olha só, tu me contou que quando você virou a carta, você operava 30 joelhos por mês. Como é que é agora? Mentira, eu operava 40 joelhos por mês. Não eram 30. 40 joelhos por mês. Meu pai tinha um hospital de ortopedia, né? Meu pai era ortopedista também, o colega acabou de falar isso. Meu pai era ortopedista também, um ortopedista raiz. Nós tínhamos um hospital de ortopedia, o meu hospital ainda existe, está sendo vendido agora. E eu operava 40 joelhos por mês. Eu tenho mais de 4.000 joelhos operados.
E eu realmente parei. Eu tenho 6 anos que eu não vou num centro cirúrgico. Eu, eventualmente, até vou algumas vezes, hoje, uma vez a cada 2, 3 meses, quando eu faço procedimento. Eu vivo 100% do meu consultório e de procedimentos guiados sendo feitos no meu consultório. Eu uso todos os princípios dos bloqueios de nervo periférico para tratar pacientes no consultório. Eu uso os princípios da regenerativa dentro do meu consultório. Então, tudo aquilo que eu consigo adaptar à realidade com a utilização da ultrassonografia dentro do meu consultório é a forma como eu atuo. Então, hoje eu não frequento mais centro cirúrgico e tenho uma independência dessa coisa, esperar a sala, tal. Então, eu tenho uma estrutura que eu montei para poder me servir. E acho que hoje o artifício da ultrassonografia é algo também muito importante para o ortopedista dentro do consultório, uma ferramenta terapêutica de diagnóstico muito preciosa para ser utilizada. E é o que eu faço hoje, Paulinho, tudo dentro do meu consultório. E você, Daniel, você tem um modelo parecido com esse? Você tem uma militância hospitalar também, com cirurgias mais cruentas? Como é que é a tua vida? Eu ainda não atingi esse êxito do meu amigo Fábio Costa, né? Acho que a oportunidade de você centralizar suas ações, acho que é fantástica também, mas eu ainda gosto dessa atuação multilocal aí. Eu tenho muitos pacientes idosos hoje que eu lanço mão do centro cirúrgico como uma modalidade facilitadora da sedação, dos múltiplos procedimentos e, sem dúvida nenhuma, da utilização do convênio. Então, eu vejo dentro das minhas rotinas de financiar o procedimento da dor, é uma estratégia. E eu tenho certeza que existem sistemas muito competentes para tratar 99% dos procedimentos a nível ambulatorial. Admiro muito isso e gosto disso. Eu almejo, com o tempo, também, assim como o Fábio, montar um ambiente que seja resolutivo, pessoal, com a minha cara, com a minha agilidade. Gosto muito da ideia da sedação consciente com óxido nitroso, estou tentando incorporar nas minhas rotinas. Gosto muito da experiência do paciente, toda a trajetória dele no tratamento da dor. E eu lanço mão de artifícios que muitas vezes no centro cirúrgico se tornam mais complicados, né? Não só nas centrifugações e outras oportunidades de preparos de ortobiológicos, mas mesmo na utilização do laser preemptivo, pré-analgésico, pós-procedimento, para estímulo de regeneração tecidual, mesmo estímulo da terapia celular, até as ondas de choque, que com certeza é um método físico que, classicamente, ela pode ser composto como o único tratamento, mas eu prefiro ela dentro de um tratamento multimodal. Então, uma ondas de choque linear para soltura miofacial, depois de uma proloterapia clássica de Heine-Hackel aí, fazendo só com destrose com destrose com anestésico, eu acho que a gente já consegue um tratamento biológico de altíssima qualidade e de um custo muito baixo. Então, eu acho que ainda o centro cirúrgico, assim como o Thiago comentou, as endoscopias vieram com uma alternativa às descompressões da coluna também, que são essenciais quando bem indicadas. Acho que é um momento de transição desse paciente que ainda não é viável. Acho que o Fábio já é capaz de fazer as endoscopias até na própria clínica, se ele assim desejar, mas acaba sendo toda uma situação logística um pouquinho maior. Mas eu gosto muito da ideia da clínica avançada com procedimentos nível 2, com sedação consciente. Gosto da ideia da possibilidade até de fazer um day hospital, um centro cirúrgico para um baixo custo para atendimento da dor. Eu acho que é muito desperdício os nossos grandes centros cirúrgicos, quando necessário, às vezes, para outros tipos de cirurgia, estarem disponíveis para os nossos procedimentos. São muito maiores e a gente, às vezes, utiliza pelo simples fato burocrático do financiamento das operadoras de saúde também. Eu vou pedir ao Carlos Marcelo para ele projetar a imagem do nosso ortodor e vou pegar um pouquinho da fala de cada um de vocês. Quando o Fábio falou que ele fez várias pós-graduações, foi para juntar conhecimento de vários aspectos, né? de várias fontes, né? E isso é muito louvável, te dá uma consistência de formação certamente inequívoca. O ortodor, o que ele pretende fazer? Ele pretende falar sobre anatomia, sonoanatomia, anatomia palpatória, anatomia radiológica e guiar, através desses métodos, os procedimentos de bloqueio, de radiofrequência pulsada, radiofrequência ablativa, térmica, seja ela expandida, refrigerada, bipolar, com todas as técnicas, inclusive com a grande novidade do momento, que é a radiofrequência pulsada
intraarticular e a radiofrequência pulsada transdérmica. Então, vamos ser o primeiro curso do Brasil que vamos habilitar e treinar os médicos ortopedistas a usar radiofrequência sem agulha. Uma grande novidade no sprint final de genialidade de Menos Luiter, que lançou essa tecnologia incrível, que é a radiofrequência transdérmica. Depois nós vamos entrar no que o Daniel falou, onde a gente coloca a onda de choque, seja a onda de choque radial ou focal, é onda de pressão, é onda de choque, e isso é medicina regenerativa, isso é analgésico, não é analgésico, é reparação tecidual, e eu posso juntar isso com proloterapia, seja ela com a proloterapia clássica, com glicose, ou com o uso dos ortobiológicos, né, com a célula tronco mesenquimal. Tem diferença da gordura para a medula, e o plasma rico em plaqueta, só tem isso do sangue periférico? Eu posso fazer outras formulações, e se você colocar isso tudo junto, e ainda colocar luz, fotobiomodulação, então você pode ter um laser de baixa intensidade, um laser superpulsado, um laser de alta intensidade e a novidade que nós vamos treinar também, que é a LED terapia através do remédio fotossêutico, ou seja, a geração de energia prescrita pelo médico, aplicada a um aplicativo muito interessante que utiliza os dados antropométricos do paciente, se é mulher, se é homem, qual é a idade, percentual de gordura, como é a melanina da pele dessa pessoa, e vai gerar a energia necessária para ter realmente a fotobiomodulação no alvo, aquilo que você precisa. Então, o Ortodor ele nasce para juntar todas essas tecnologias e fazer com que realmente a formação do médico que se interessa pela modulação da dor das articulações aconteça. Queria ouvir do Carlos Marcelo, dentro desse nosso Ortodor, como é que vai ser a estrutura? Nós vamos ter 2 dias presenciais no Rio de Janeiro, vamos ter uma parte em EAD. Como é que vai ser o presencial aqui no Rio, Carlos? Bom, o presencial vai ter a parte que, principalmente o que a gente precisa ter de contato e network para as aulas magnas, e depois toda atividade prática em Cadáver Lab, vai ter Cadáver Lab em todos os módulos, além de modelos para exame físico, treinamento com ultrassom, treinamento com raio-x, e a atividade em EAD para aquisição de conhecimento teórico, né? Nós teremos aula durante o encontro presencial, mas são aulas que visam mostrar mais a parte prática, mais a questão do network, da gente conhecer o que os profissionais realmente fazem, mas o grande atrativo, principalmente dos encontros presenciais, são o Cadáver Lab em todos os encontros, mas a parte de treinamento de exame físico, diagnóstico, ultrassom e radioscopia. Né, professor Paulo? Se eu esqueci de alguma coisa, eu me completo. Não, o primeiro dia é um dia só de estações. Então, vamos ter estação de escaneamento com ultrassom, escaneamento com raio-x, vamos ter os agulhamentos todos, com todas as tecnologias em relação à radiofrequência, um outro de onda de choque, assim por diante. E no dia seguinte é cadáver. Então, vai ser um modelo bem completo. Vou dar um pitaco para vocês. Oxman, você é professor do nosso curso e você é doutor em fotobiomodulação a laser em alvos ortopédicos. Fala um pouquinho do que a gente pretende ensinar para os nossos alunos sobre fotobiomodulação e esses aspectos que eu falei sobre remédio fotossêutico, laser de baixa, LED, qual a diferença de LED, laser de alta, o pulsado, super pulsado. Fala um pouquinho para a gente, 1 minutinho sobre esse assunto, e a seguir eu vou chamar o Fábio Costa, que eu espero que ele esteja aí também, para ele falar durante 1 minuto se existe diferença entre ácidos hialurônicos e como é que a gente usa esse tempero regenerativo dentro das grandes articulações. Bom, eu acho que vocês estão trazendo para translação prática mesmo um conhecimento inestimável, né? Assim como a gente falou da chance social de provar o êxito dos biológicos, eu acho que a oportunidade de trazer para a prática a interação entre todas essas tecnologias, porque muitos de nós conseguimos a formação pela Sociedade Brasileira de Terapia por Ondas de Choque, que é muito interessante, a gente adquire todo esse conhecimento fundamental da ação mecânica, da ação piezoelétrica, da mecanotransdução, que é o conhecimento básico e que todos nós que militamos nessa área de energia por shockwave therapy, realmente já estamos consagrados, acostumados, a literatura já está mais do que comprovada dos efeitos, dos resultados para a dor e para a regeneração.
mas com o passo que vamos adjuvando as técnicas, que vamos juntando recursos, podendo oferecer mais uma carga biológica, quer seja com células, podendo disponibilizar mais o estímulo fototecidual, podendo estimular a mecanotransdução, podendo associar essas técnicas, acho que a gente está trazendo o tratamento da dor para patamares talvez nunca antes experimentados. Então, Paulo, eu até, de certa forma, me declaro ansiosíssimo na prática para poder dividir com vocês aí essa experiência que eu já vivencio um pouco no meu consultório, mas quando troco ideia com o Joelinton e ver a alternativa que ele tem a mais do que eu, diferente do que eu faço, e eu, quando tenho a oportunidade de mostrar para ele o que eu faço, cada um de nós militando com o seu equipamento, com o seu grau de energia, mas todos nós utilizando os nossos mecanismos biológicos que já estão consagrados na prática individual, mas na associação eles nos trazem, acho que, resultados que são muito estimulantes e estão levando a nossa prática clínica também a outro nível, né? Assim como o Fábio Costa há muitos anos milita na área do trauma esportivo com muita categoria, a gente sabe da história dele no MMA e em outras categorias esportivas, e por entender de ser um estudioso de ácido hialurônico, eu provoco ele para saber o quanto que será que essa estrutura da matriz pode ser melhor estabilizada pelo mesmo princípio de fotobioestimulação, de realmente como acontece com a célula, com a estabilidade da ação regenerativa, com a liberação de ROS, com o óxido nítrico, com toda a cadeia de neoangiogênese, o quanto a gente vai poder levar os resultados a serem ainda superiores ao que individualmente são. Afinal de contas, a gente sabe que sem a dieta, sem o sono, sem os mecanismos físicos, biológicos, a gente também não vai ter o resultado que o ácido hialurônico promete, independente da massa molar dele, né? Provocando um pouco o Fábio, dizendo que realmente esse conhecimento é fantástico, a tecnologia do produto é maravilhoso, mas juntarmos os conhecimentos dos métodos físicos, energéticos, biológicos, eu acho que estamos tendo uma oportunidade de experimentar, agregar o nosso conhecimento e os resultados, meu amigo. Acho que a gente vai só saber daqui a um ano e daqui a alguns anos, mas eu tenho certeza que esse é o barco certo para investir nosso conhecimento e agradeço a oportunidade de estar junto com vocês aí. Ô, Fábio. Só o último pitaco sobre os fotocêuticos. Sem dúvida, convido vocês a também experimentarem, né? Que a luz vem hoje como uma modalidade de tratamento, assim como as medicações, como as diferentes modalidades de terapia. É bom a gente acostumar com isso, porque o corpo já não está mais simplesmente aceitando as farmacoterapias, né? Então, acho que, assim como a luz, assim como a energia física, ele tem o seu conceito completo no tratamento, gerando o mesmo efeito dos remédios, ou até melhor, né? Então, acho que a regeneração tecidual, a cicatrização, a analgesia, ela pode ser, sim, tratada independente do produto químico. E a fotobiomodulação entra como uma modalidade de tratamento muito bem-vinda. Ô, Fábio, você vai ser o último speaker de hoje, e assim que você terminar, nós vamos apresentar aqui uma promoção para quem se inscrever durante o nosso evento, numa promoção incrível. Conheci o Fábio Costa como speaker. Eu fui dar uma aula no interior de São Paulo, no hotel, falando sobre dor, sobre intervenção, e eu fui sucedido por um rapaz, um baiano, com esse sotaque de baiano maravilhoso, falando sobre ácido hialurônico, e eu fiquei de queixo caído. Quando acabou, fui lá dar um abraço nele, dizer para ele que eu gostei muito da aula, e ele falou, pô, também gostei da tua aula, ficou meu amigo dali por diante, eu estive na casa dele, conheço a família dele, uma honra, ficou meu amigo. Fábio, ácido hialurônico, cara, é só briga comercial ou tem diferença? Não, tem diferença sim. Primeiro falar que, cara, eu gostaria que o Ortodor existisse há 10 anos atrás. Eu acho que é uma puta sacanagem ele surgir só agora, depois que eu gastei um monte de dinheiro fazendo um monte de pós-graduação, porque vocês conseguiram condensar tudo que eu mais sonhava em aprender em um só lugar. Só que eu acabei de ouvir a sua descrição do curso e já vi que tem muita coisa que eu preciso aprender. Então, você me convidou para ser professor do curso. Eu quero saber se, em sendo professor, tem direito de ser aluno também? Porque se tiver direito de ser aluno, eu vou ser aluno do curso. Eu vou dar aula e vou ser aluno. Porque eu achei absolutamente fantástico. É uma honra ter Fábio Costa na plateia. Além de estar no púlpito, ainda senta na plateia. Maravilhoso. Paulinho, em relação ao ácido hialurônico, é muito simples.
A pergunta que você me faz é a mesma coisa que você perguntar para mim. Dexametasona, betametasona e triancinolona são a mesma coisa? São todos corticoides? E sendo corticoides, são todos iguais? Não. O Daniel falou, e muito inteligentemente usou o termo massa molar. Esse é um termo que a gente precisa passar a usar melhor do que peso molecular, né? Ácidos hialurônicos, nós temos hoje no mercado já 3 gerações de ácido hialurônico. Nós temos a 3ª geração de ácido hialurônico, às vésperas de uma 4ª geração. Na primeira geração de ácido hialurônico, os ácidos eram feitos de uma raça Combs avians, uma raça de galos, que tirava da crista dos galos, e ele passava por um sistema muito simples de filtração que dava muita reação tecidual. Na segunda geração, eles eram purificados usando acetaldeído e formaldeído, e depois disso, para poder estabilizar esse ácido hialurônico, eles usavam um radical chamado de vinilsulfona, que era um radical que estabilizava. Depois vieram os ácidos hialurônicos de origem de fermentação de bactérias. E nesses a gente começou a ter diferentes massas molares. O ácido hialurônico que a gente sempre busca é tornar ele o mais parecido possível com o ácido hialurônico natural do nosso corpo, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que é mais ou menos assim. O ácido hialurônico é como se fosse a melanina do corpo e a artrose é o cabelo branco. Quando você passa a ter uma degeneração, ela nunca mais vai embora. É como o cabelo branco. Quando ele chega, nunca mais vai embora. Mas o ácido hialurônico é como aquela pintura que você vai no salão e pinta o cabelo, pronto, você vai pintar com ácido hialurônico. Qualquer tinta que eu colocar no meu cabelo é igual? Não. Eu tenho tipos de tintas diferentes. Eu tenho tintas com formol, eu tenho tintas de rena. Então, as mulheres dominam isso muito bem. O ácido hialurônico é a mesma coisa. Eu tenho tipos de ácido hialurônicos diferentes, com massas molares diferentes, e a utilização, a seleção, inclusive em uma mesma articulação, Paulinho, em falando do ombro, nós estamos agora escrevendo o grupo lá da Brasa, estamos escrevendo agora o Consenso Brasileiro de Viscosupplementação em Ombro. Já temos o de joelho, já temos o de quadril publicado e estamos finalizando agora o de ombro. E uma das coisas que a gente conversou é que no próprio ombro eu posso utilizar 3 massas molares diferentes para tratamento de patologias diferentes. Então, se eu estou diante de um tecido mole, ele não responde da mesma forma que uma cartilagem. E se essa cartilagem ela é mais espessa ou mais fina, se é uma cartilagem onde eu recebo carga ou não recebo carga, eu vou ter variabilidade nesse ácido hialurônico e a escolha, a seleção é realmente fundamental. Respondendo ao Daniel, eu concordo 100% com você. Eu acho que essa matriz que a gente aprendeu a fazer em você misturar ortobiológicos, né, de diferentes tipos, e aí entendendo que ortobiológico não é só derivados de sangue, ou derivados da medula óssea, ou derivados da gordura, todas essas estruturas biológicas, quando misturadas, elas são somatórias, né, no tratamento. A fotobiomodulação é absolutamente inovadora e fantástica. Quando alguém me pergunta, Fábio, você acha que ácido hialurônico funciona numa articulação? A minha resposta é, Paulo, não sei. Você sabe por quê? Eu nunca tratei um paciente só com ácido hialurônico. Então, eu não sei responder se ácido hialurônico funciona. Eu nunca coloquei em uma pessoa só ácido hialurônico. Por quê? Eu diminuí a glicemia do paciente, eu diminui o percentual de gordura, eu melhorei a massa muscular dele, eu coloquei ácido hialurônico misturado com ortobiológico, eu fiz fisioterapia nele, eu fiz fotobiomodulação, eu utilizei ondas de choque, então eu não sei qual é o melhor. E eu não me preocupo com isso, porque o meu objetivo é melhorar o meu paciente. Eu sei que um mix de coisas, justamente como o ortodô pretende ensinar, é o melhor caminho para que você possa melhorar a qualidade de vida e a dor do paciente. Fábio, obrigado aí pelo encerramento, porque esse é o nosso pensamento. Quando eu vou receber dois fellows esse ano, 2 novos fellows, a 3ª, 4ª turma de fellows que vai entrar comigo. E para mim eu tenho um desafio, cara. Tem um ortopedista de fellow esse ano. E eu vou ter que estudar mais ortopedia, né, Fabinho? Com certeza. Eu vou pedir para você, por favor, para nos apresentar o Consenso Brasileiro de Viscosupplementação, articulação por articulação, no nosso ortodô, que nós queremos fazer o máximo de medicina baseada em evidência. E nós sabemos que a medicina que nós fazemos, eu, Carlos, o Joeliton, o Oxman, você, é uma medicina que não gera evidência, porque nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo.
A gente olha o paciente como um todo e, para gerar evidência, você tem que fazer bloqueio na faceta direita, só o ramo medial, com meio ml de lidocaína, 1%, faz uma levada de caso para poder gerar evidência. A gente sabe que a gente não trabalha assim no Brasil, a gente é muito mais holístico no tratamento, é isso que o ortodor vai ensinar, é isso que eu vou aprender no ortodor com vocês, vai ser um momento sensacional. Carlinhos, queria pedir, por favor, para você projetar na tela. Hoje nós estamos com uma condição especial para quem estiver conosco, até 31 de dezembro, 5% de desconto, pagamento em até 12 vezes, sem juros. E também quem tem já algum passado dentro do nosso universo Simpen, se já foi aluno da gente em algum tipo de curso, todos esses cursos geram passaportes de desconto específicos para todos os nossos cursos dentro da Faculdade Simpen. Eu só posso agradecer demais a presença de vocês hoje aqui, agradecer, dizer que estou honrado de ter essas autoridades que brilharam aqui com a sua presença. Carlos Marcelo, suas palavras finais, muito obrigado. Eu queria também dizer que essa promoção vale também para quem está nos assistindo pelo YouTube. A gente tem pessoal, bastante aluno assistindo pelo YouTube. E dizer que é uma honra poder encontrar com vocês lá, trocar experiência, aprender. O professor Paulo Renato vai ter uma grata surpresa esse ano, né? Eu já tive a alegria, eu posso falar que hoje é a alegria, de formar um ortopedista, médico da dor, que hoje está lá em Maringá. E esse ano eu atravessei todo um ano de residência com 2 ortopedistas, professor Paulo Renato. E foi uma experiência fantástica, a gente aprendi muito com os 2 garotos aí, e em março tem mais 2 ortopedistas especialistas em dor caminhando aí pelo Brasil. Agora, o ano que vem, eu estou com um anestesiologista e uma fisiatra. Então, a gente vai aprendendo. Eu aprendo mais com eles, que eu vou... Eu vou fingir também, Carlinhos, que eu estou ensinando, eu vou aprender com o Carlos Eduardo. Ele vem lá de Brasília, o cara também é farmacêutico, ou seja, tem que tomar cuidado com o que a gente fala sobre remédio com ele, que o cara sabe, domina. Então, vai ser muito bacana. E você vai ter uma fisiatra intervencionista, coisa raríssima no cenário nacional. Então, isso é fantástico. E você vê que a dor está aí para todos. E queria dar parabéns, professor Paulo Renato, por idealizar e executar esse curso, que ele realmente vai de encontro a atender a necessidade do profissional, principalmente ortopedista, mas não só ortopedista, que atende paciente com dor musculoesquelética e quer aprender justamente o tratamento dessas patologias, principalmente das grandes articulações. Encontramos lá no Rio de Janeiro. Daniel, suas palavras finais, um minutinho. A honra enorme, muita gratidão por estar entre vocês. Acho que todos estamos aprendendo muito, mas estamos cada vez estudando ainda mais para trazer o que é mais atualizado, mais moderno, e, sem dúvida, as evidências que a gente vai ter de melhor, e a gente já teve essas experiências em diversos cursos com vocês e em outros parceiros, que tratar bem o paciente e acompanhar essa saga do tratamento da dor não tem nada mais glorioso, realmente, de ter a gratidão e a melhora do nosso bem maior aí, que é o paciente, como disse o professor Lana sempre também, eu concordo. E gratidão demais para poder botar em prática, independente da burocracia financeira que os nossos pacientes passam. Acho que quem tem a oportunidade de dar e ensinar recebe 10 vezes mais do tratamento, do carinho, do ensinamento, e assim espero poder contribuir muito, porque a absorção será, com certeza, de muito bom gosto aí para a minha formação, para os meus pacientes, espero que para todos os alunos do curso também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fábio. 30 segundos para dar um tchau, Baiano. Paulinho, eu estou mais feliz em saber que você está se ortopedificando. Esse é o termo que eu vou usar para você nesse ano. Você está se ortopedificando. Isso é absolutamente fantástico. Ver um anestesista raiz sendo ortopedificado de forma brilhante. Parabéns. Acho que esse curso já nasceu com sucesso total. E agora vou dispor do conhecimento que eu tiver para colocar em prática para contribuir com vocês. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos. Carlos, obrigado. Um beijo. Obrigado.